Beleza, vamos direto ao ponto. Por anos e anos a gente ouviu a mesma história, né? Que carboidrato é o vilão, que tem que cortar pra definir. Mas e se eu te disser que pra construir músculo de verdade, essa ideia tá totalmente furada? Pois é, a gente vai virar esse jogo e mostrar por que o carboidrato pode ser, na verdade, a sua arma secreta pra ganhar massa muscular. E aí, se identificou? Você tá lá, treinando pesado, sendo consistente pra caramba, mas parece que o espelho não tá mostrando todo esse esforço. Eu sei, é uma das coisas mais frustrantes que existem. Mas olha, a culpa pode não ser sua de verdade. É que o problema talvez não seja o seu treino, nem a sua dedicação. A chave do negócio pode estar no que você está colocando, ou melhor, no que você não está colocando para dentro, no combustível do seu corpo. Isso nos leva direto para um dos maiores mitos do mundo fitness. Aquela ideia de que treinar com pouco carbo ou até em jejum é o segredo do sucesso, sabe? Pois então, a gente vai quebrar esse mito pedaço por pedaço e te mostrar como esse suposto vilão da sua dieta é, na verdade, o herói que seus músculos estavam precisando. Olha, isso aqui muda totalmente o jogo. Essa frase inspirada no Dr. Lucas Loyola é perfeita. Carboidrato não é só para encher o prato. Pensa neles como um guarda-costas para os seus músculos. É isso mesmo, um guardião que fica ali na linha de frente, protegendo todo o seu esforço contra a perda de massa muscular. Tá, mas como isso funciona na prática, lá dentro do corpo? Pensa assim, o nosso corpo tem várias baterias de energia que ele usa quando a gente treina. Só que, para o tipo de treino pesado que a gente precisa para hipertrofia, que nada mais é do que o crescimento do músculo, uma dessas baterias é de longe a mais importante de todas. E essa comparação aqui é sensacional para entender a diferença. De um lado, você tem um combustível ideal, os carboidratos, que ficam guardadinhos nos músculos como glicogênio. Pensa num motor de Fórmula 1. É exatamente isso. Energia super rápida, de alta potência, pronta para usar. Agora, do outro lado, o combustível de emergência, a proteína, que o corpo arranca direto dos seus músculos. É lento, é um desperdício e, pior, é destrutivo. É literalmente como se o seu corpo, no desespero por energia, começasse a queimar as peças do próprio motor para continuar andando. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? O que acontece quando esse motor de Fórmula 1 fica sem o seu combustível especial? O que o seu corpo faz quando as reservas de glicogênio simplesmente acabam? A resposta é uma palavra que você não quer ouvir: catabolismo. É basicamente o seguinte: seu corpo fica tão desesperado por energia que começa a se canibalizar. É isso mesmo, ele começa a quebrar o seu próprio tecido muscular para usar como combustível. É um modo de sobrevivência, claro, mas para quem tá ralando para construir músculo, cara, é o pior cenário que existe. Você tá literalmente desfazendo todo o seu trabalho. Essa analogia é perfeita, sério. É como querer aquecer a casa e para isso você começa a queimar o seu próprio sofá. Não faz o menor sentido, né? É totalmente contraproducente. E é exatamente isso que acontece quando você força seu corpo a usar seus músculos como fonte de energia. E o efeito disso é imediato, não é algo a longo prazo. Treinar com o tanque de glicogênio vazio pode derrubar a sua força em até 20%. Pare e pensa nisso. Você chega na academia já em desvantagem, bem mais fraco, só por não ter abastecido direito. E o que isso significa? Menos repetições, menos carga e, no fim das contas, menos resultado, menos músculo. Ok, chega de notícia ruim. Vamos falar da solução. Se a falta de carbo faz o seu corpo atacar a si mesmo, ter a quantidade certa faz o exato oposto. Eles agem como um verdadeiro escudo, sabe? Protegendo cada grama de músculo que você lutou tanto para construir. Então, a sacada é essa aqui. Quando o seu corpo tem carboidrato de sobra para usar como energia, ele deixa a proteína em paz. Ele não precisa quebrar a proteína. Isso tem até um nome, é o efeito poupador de proteína. E o que isso faz? Libera essa proteína valiosa para fazer o trabalho dela, que é o mais importante: construir e reparar os músculos. Resumindo, o carbo cuida da energia e a proteína cuida da construção. Simples assim. E o resultado disso na prática é impressionante. Alguns estudos mostram que só de acertar a mão nos carboidratos, você pode aumentar seus ganhos de massa muscular em até 30%. Cara, isso não é um ajuste pequeno, isso muda o jogo completamente. É a diferença entre ficar empacado por semanas e finalmente ver o progresso acontecer de verdade. Beleza, a teoria tá clara, né? Mas como a gente transforma isso em comida no prato? O que comer e quando comer? Vamos para a parte prática agora? Montar um plano de ação bem simples e que funciona. Aqui, o timing é o segredo. Pensa em 3 momentos-chave. Primeiro, a energia pré-treino. 1 ou 2 horas antes de treinar, você precisa encher os tanques de glicogênio. Segundo, a recuperação pós-treino.
Assim que acabar, idealmente nos primeiros 30 minutos, já comece a repor no que você gastou. E terceiro, a meta diária. Você precisa manter essa consistência ao longo do dia todo para garantir a recuperação completa. E olha, não precisa complicar nada. Quer um exemplo prático? Pré-treino, uma tigela de aveia com banana e um scoop de whey. Perfeito. Pós-treino, algo com carbo e proteína, tipo um pão integral com atum. E durante o resto do dia, manda ver nos carboidratos complexos. Batata doce, arroz integral, frutas, coisas que vão manter sua energia lá em cima de forma constante. Agora, para a galera que gosta dos números, anota aí a recomendação da ciência. Para maximizar o ganho de massa, a meta é de 4 a 7 gramas de carboidrato por quilo de peso corporal por dia. Isso mesmo, por quilo. E de proteína, a gente está falando de 1,6 a 2,2 gramas por quilo. Junta esses dois e você tem a fórmula do sucesso para hipertrofia. Então, vamos amarrar tudo isso. Chegou a hora da gente parar de olhar para o carboidrato como um inimigo ou um mal necessário. Esquece isso. Pensa nele como um upgrade, um item de alta performance que você está instalando no seu corpo. Sendo bem direto, carboidrato não é o inimigo dos seus ganhos. Na verdade, quando o assunto é construir músculo, ele é o seu MVP, o jogador mais valioso do time. Simples assim. É ele que te dá a vantagem no jogo. Com ele, você tem mais explosão no treino, uma proteção real contra a perda de massa, uma recuperação muito mais rápida e tudo isso junto te permite treinar mais pesado e com mais volume. E no final das contas, é isso que gera o crescimento muscular. Olha, a ciência não mente e o plano de ação é simples. Quando você abraça os carboidratos como seu combustível principal, você para de lutar contra o seu corpo e começa a jogar junto com ele. Você não está só comendo mais, você está treinando de forma mais inteligente, se recuperando melhor e finalmente destravando aqueles resultados que você tanto merece. E aí, a pergunta que fica é: você está pronto para turbinar seus músculos?